Acompanhe agora alguns trechos do curso de alta performance em NR13. Se você é um engenheiro mecânico, você é um profissional habilitado, está atuando na área, então saí da faculdade, aprendi lá, né, mecânica de fluidos, aprendi cálculos, né, cálculo 1, 2 e 3, física, tem tudo lá. Só que aí você sai de lá, você sabe fazer um cálculo estrutural, mas o cálculo estrutural feito por uma estrutura metálica é uma coisa, o cálculo estrutural feito para um vaso de pressão que trabalha com uma pressão de 20 quilos é outra, ou um outro vaso de pressão que trabalha com uma pressão de 10 quilos é outra, com uma temperatura de 200 graus Celsius é uma coisa, uma temperatura de 50 graus é outra coisa. Então, cada situação muda o esquema, muda o estilo, né, de fazer o quê? A análise, por isso que multidisciplinar. O profissional habilitado ele precisa entender dos processos. O processo de fabricação do leite é diferente do processo de fabricação da cerveja. O processo de fabricação do aço, né, uma aciaria, por exemplo, é totalmente diferente do processo de fabricação, talvez, de uma termoelétrica. É totalmente diferente. Então, por isso, multidisciplinar. A pessoa tem que ser multidisciplinar. Não vale a pena você trabalhar com integridade e segurança sem a ética e o profissionalismo. Não vale a pena. O risco é muito grande, tá? E mesmo você não sendo um engenheiro, mesmo você sendo um inspetor de qualidade, por exemplo, que quer atuar dentro do mercado da NR13, quer colocar em prática o que você está aprendendo aqui no treinamento, no mercado, tá? Inspecionando caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques. Se você não tiver ética, né, as coisas não vão dar bem para você, não vai dar certo. Então, sempre pense, primeiro a ética. E esse é um assunto muito importante, por isso que eu trago ele à frente. E você vai entender que como profissional habilitado, como engenheiro, ou como gestor da indústria, ou como inspetor de qualidade, a ética é muito importante. Vai acontecer, ao longo da sua vida técnica, né, muitas situações que vão colocar à prova a ética. Principalmente situações onde o equipamento ele não está de acordo, né? Então imagina, eu vou contar aqui alguns exemplos. Imagina que você é um profissional habilitado, está lutando lá, está fazendo proposta, às vezes não está engatando nenhuma proposta, mas engatou uma, opa, peguei aqui o serviço, agora eu vou lá e vou fazer o trabalho, faz a inspeção, vou dar um exemplo, uma inspeção de caldeira, tá? Vai lá, inspeciona a caldeira, avalia a documentação e você vê que tem coisa errada. A caldeira está sem prontuário, nesse exemplo que eu estou dando. Então você tem uma caldeira sem prontuário. Você não tem condições, por exemplo, de entregar um relatório conclusivo para o seu cliente. O que isso vai gerar? Qual que é o problema que isso vai gerar? Uma caldeira sem prontuário está reprovada. Uma caldeira, por exemplo, que não tem uma inspeção de válvula de segurança, tem a válvula lá, mas ela não está testada, não está inspecionada, não está calibrada, também é um risco grave iminente. E aí vai ter o momento que você vai ter que falar para o seu cliente, olha, você me contratou para fazer a inspeção e a sua caldeira está reprovada. Você não pode operar com segurança essa caldeira da forma como ela está. Aí a primeira coisa que o seu cliente vai fazer é, ué, mas como assim? O último profissional habilitado que veio aqui não me falou isso. É a primeira coisa que o cliente vai falar. O último profissional habilitado, ele fez as inspeções, entregou a RT, entregou o relatório e está apta. Porque a documentação que eu tinha antes é a mesma que eu tenho agora. Por que você está falando que está reprovada? Essa situação vai acontecer muito dentro da sua vida técnica. E é por isso que você tem que entender que a ética e o profissionalismo é importante, porque vai ser o momento de você falar para o cliente de uma forma direta e extremamente técnica e especializada, tá? Que aquilo tem como resolver.
Então, isso quer dizer que após 25 anos de uso, essa caldeira ela precisa passar por algumas inspeções mais completas, né? Até um cálculo de vida remanescente. É importante o profissional entender, né, que para que ele forneça esse tipo de trabalho, ele precisa ter alguns equipamentos ou contato de quem tenha alguns equipamentos extras. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre metalografia, vamos falar sobre partícula magnética, vamos falar sobre ultrassom, que são ensaios aplicados para garantir a integridade desse equipamento. Ali naquele item que eu mostrei para vocês, também falou sobre novos prazos para inspeções, né? Então, isso significa que a próxima inspeção de integridade não vai ser daqui mais 25 anos, ok? Você, como profissional habilitado, vai definir, então, quando serão as próximas inspeções de integridade. Eu sugiro, né, que mesmo a caldeira estando em ótimas condições, que você não estenda essa próxima inspeção de integridade para mais do que 5 anos. Uma empresa com 50 vasos de pressão, e aí eu vou dando um exemplo de 50 equipamentos sem relatório de inspeção, tá? Esse valor ele é multiplicado por 50, porque é para cada item fora da norma. Então, se você tem 50 vasos, vezes 9.509,81, 475.490,50 centavos. E, no máximo, 521.854,50 centavos, ok? Então, esse é o valor da multa aplicada em uma empresa de 1.000 funcionários com 50 vasos de pressão sem relatórios de inspeção. Tem mais ou não? Tem, né? Vamos lá. O artigo 28.2.1 diz que quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco, tá? A saúde, ou seja, falta de relatório é risco grave iminente, ok? Com base nos critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor ou serviço de máquina. Então, 50 vasos de pressão parados numa empresa, com certeza vai parar a empresa inteira, né? Aqui. Então, se você tiver essa interdição da empresa inteira, né? Ou embargo, né, parcial ou total, por risco grave iminente, você vai ter, além da multa, a empresa parada até a regularização, tá bom? Geralmente, as corrosões apresentadas, elas são corrosões generalizadas, então você tem lá uma região com corrosão, certo? Próximo de uma região sem nenhuma corrosão. Mas como que eu sei definir se isso aqui é uma corrosão generalizada, sob tensão ou localizada por pitching, né? A diferença é o seguinte: se a extensão da corrosão, o tamanho da corrosão, a extensão, for maior que a profundidade, certo? Que a profundidade, então a extensão é maior que a profundidade. Isso aqui é uma corrosão generalizada. Certo? Agora, se a extensão for menor que a profundidade, então você tem algumas corrosões nesse sentido, ou seja, o tamanho, o diâmetro da corrosão é menor do que a profundidade, aí você tem uma corrosão por pitching. Ok? Essa é a diferença entre as corrosões. Ambas as corrosões precisam ser avaliadas para que você entenda o seguinte, que a profundidade dela, certo? A profundidade é o que vai mandar se está aprovado ou não. Ah, eu tenho uma profundidade aqui de 0,3 milímetros, por exemplo. Isso afeta a resistência do material? Sim, afeta. Em que sentido? Se o restante da minha chapa construtiva tiver menor que a espessura mínima permitida, eu vou reprovar a caldeira por conta dessa corrosão. Essa válvula, ela tá com a pressão de ajuste dela é para 2 kg. Então aqui, ó,
Deixa eu abrir aqui o gás. Ah, e uma coisa importante no teste, na hora de se executar o teste da válvula, é a questão da pressão, né? Da pressão. Então você tem que vir aqui, tem um regulador de vazão aqui, ó. Você não pode estar jogando uma vazão muito além daquela válvula que está lá, daquela pressão de abertura da válvula, porque senão você acaba mascarando o teste. Então você tem que ter uma vazão aproximada daquilo que você vai ter de abertura da válvula. Tendo isso, aí vem aqui. Aí, a válvula, se você notar, ó, a válvula já está chiando. Por quê? Porque ela já chegou no set point dela, que é a pressão de abertura, 2 kg. Onde nós vamos medir as espessuras, então? Eu vou fazer uma medição de espessura no espelho, tá? Aqui você está vendo já os stays, tá vendo? Ó, 1 stay, ó, 2, 3, que são as barras de fixação. Tudo isso aqui são barras de fixação. Elas garantem, né, que o espelho do outro lado da caldeira, né, do outro lado, e esse espelho não se movimentem nesse sentido por conta da pressão, já que nós estamos falando de um espelho, é como se fosse um tampo plano, por isso que tem essa quantidade enorme de stays, tá bom? E aí você tem aqui os passes dos tubos. Esses tubos aqui, geralmente a gente não consegue medir as espessuras deles por aqui, tem que medir pela boca de visita, que eu vou mostrar para vocês. Vamos medir a espessura também do tubulão de chama. Esse tubulão, para você ter uma ideia, ele tem a água, fica do lado de fora dele. Então ele é o tubulão de chama. E aqui é o tubulão, é a parede, né? O tubulão de água, tá certo? Então vamos lá. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, mas existe uma tampa, tá? Que ela é uma tampa partida. Mas vamos lá, vamos andar aqui e ver a caldeira. Ali nós temos a boca de visita, que eu vou mostrar para vocês agora também. Tá? Então essa aqui é a boca de visita. Tá vendo aqui? Esses são os stays e eles são soldados, tá vendo? Lá no espelho, olha lá, ó. Eles são soldados no espelho, os stays. E ali embaixo você tem o tubulão, né? O tubulão de chama, que é aquele que a gente viu, e os tubos também. Esses aqui são os tubos de fogo. Como que você identifica um possível cliente para fazer essa prospecção? Analisando exatamente quais são as ferramentas ou os itens que ele tem dentro da indústria dele. Um exemplo, papel e celulose, indústria de papel e celulose. É natural, você olhando de longe, né, da rodovia, você vai ver lá caldeiras de grande porte, equipamentos que aparentemente são equipamentos que trabalham sob pressão. Mas se você fizer uma pesquisa rápida no Google, por exemplo, sobre como é o funcionamento de uma indústria de papel e celulose, é claro que você vai ter mais dados para entender como funciona. Porém, quando a gente fala em indústrias de papel e celulose, nós não precisamos nem pesquisar para saber que tem, né, muitos vasos de pressão. Agora, talvez você está aí na sua região, e você mora talvez numa região um pouco menos, né, industrializada, talvez more numa cidade pequena, por exemplo. Será que todo o seu trabalho, todo o trabalho que você vai executar dentro da NR13, desse mercado, se limita à sua cidade, talvez às cidades vizinhas? Não. Você deve estar aberto, então, para fazer prospecção de clientes até fora do seu estado. Porque a NR13 ela é uma norma que fiscaliza os equipamentos nas indústrias brasileiras. Então, nós estamos falando num país continental. O Brasil é um país continental. Se você for em qualquer um dos estados brasileiros, você vai ter lá indústrias que possuem vasos de pressão. Quando o comprador começa a pôr o preço no seu negócio, né, lembre que você não vai conseguir voltar mais. Então, vou dar um exemplo. Se ele pedir assim para mim, Marcos, 22, não, faz por 20, só dessa vez, faz aí por 20. Aí você fala assim, não, beleza, eu vou fazer por 20 mil, mandar para você aí. Manda o pedido então. Aí ele manda o pedido. No próximo ano, você não vai conseguir fazer mais do que isso. Ele vai te amarrar te apertar até você fazer o mesmo preço. É muito difícil, né? Você conseguir mudar o preço de um ano para o outro,
principalmente se você der um desconto muito alto. Então, assim, claro que vai ficar a seu critério, o preço é seu, o trabalho é seu, o tempo é seu, né, não é meu. Então, eu estou falando aqui para você o que acontece no dia a dia das negociações. Eu já fiz muitas negociações no tempo que eu empreendo com a NR13, que eu estou há mais de 15 anos empreendendo com a NR13, né, apesar de ter mais de 20 anos dentro do mercado. Mas empreendendo há mais de 15 anos. E eu já passei por muitas negociações. E assim, já perdi muitos negócios, já ganhei muitos negócios também, né? Então eu tenho uma certa experiência nisso, por isso que eu estou passando para você que está começando agora. Será que você está dando tudo de si? Será que você consegue ir além do que você está fazendo? Será que consegue perceber que se você mentalizar o que você deseja, o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito, você tem capacidade de executar? Então, esse treinamento, né, e essa é a nossa mensagem, conforme você vê aqui na tela, né, a nossa mensagem final, esse treinamento ele serve para você se especializar em NR13, mas ele serve também para você atingir os seus objetivos. Agora só depende de você. Então, realmente, siga em frente, mentalize e dê sempre o melhor de si.